Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário dessa casa. Verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Inicialmente apresento minhas saudações a todos, e em especial aos ilustres visitantes, bem como a todos que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode, e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Solicito ao segundo secretário, vereador Rafael Fitzreiter, que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi enviado aos ilustres vereadores por e-mail, no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode, na segunda sessão legislativa, em 18 de março de 2014, com início às 19 horas. Reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode, tendo na presidência o vereador Rosa Lemke, vice-presidência o vereador Klaus Kran, primeiro secretário o vereador José Maria da Silva e segundo secretário o vereador Rafael Fitzreiter. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Indago aos ilustres vereadores se alguém tem alguma observação aos termos da ata. Verificando que nenhum vereador tem alterações a propor, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, solicito ao primeiro secretário, vereador Amarildo da Silva, para que faça a leitura do material de expediente, que se encontra na secretaria para esta sessão. Correspondências recebidas. Do Executivo, encaminha a resposta aos requerimentos de número 5 de Amarildo, 7 e 8 de Klaus e Horst. Pede também prorrogação de prazo para responder os requerimentos de números 9 e 10 da mesa diretora. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2533/2014. Altera a extensão, início e ponto final das vias públicas denominadas Rua Otto Belling e Rua Gustavo Littke, na localidade de Pestorrega, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2534/2014. Altera a extensão do ponto final da rua via denominada Rua William Hanton, na localidade de Pomerode Fundos, e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 314, de autoria do vereador Amarildo da Silva. Cria o concurso anual de decoração luminosa de Natal e dá outras providências. Indicações. Indicação número 53/2014, da vereadora Karen Radins Reff. Indicação número 54/2014, do vereador Amarildo da Silva. Indicação número 55/2014, do vereador Amarildo da Silva. Indicação número 56/2014, da vereadora Letícia Tribes Falkman. Indicação número 57/2014, do vereador Zauri Martins do Nascimento. Indicação número 58/2014, do vereador Amarildo da Silva. Indicação número 59/60, do vereador Horst Lemke. Indicação número 61 e 62, do vereador Klaus Kran. Requerimentos. Requerimento número 13/2014, de todos os vereadores. Objeto: redução parcial de dotação orçamentária da Câmara Municipal em razão do excedente, com proposta de destinação à subvenção adicional para a PAI. Requerimento número 14/2014, da mesa diretora. Assunto: prestação de contas, Festa Pomerana 2014. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o requerimento número 11/2014, da mesa diretora. Objeto: solicitação de envio pelo Executivo dos empenhos
liquidações, pagamentos e notas fiscais relativos aos fornecimentos feitos por Mário Voi para o município de Pomerode, bem como informações sobre a modalidade de contratação, os motivos da dispensa da licitação. O material lido fica entregue à assessoria legislativa para os devidos encaminhamentos. Em seguida, na forma regimental, dou início ao grande expediente e solicito ao primeiro secretário que informe os vereadores que se inscreveram previamente para fazer uso da tribuna nesta noite. Vereadores inscritos: vereador Zauri, vereador Marcos, vereador Amarildo, vereadora Letícia, vereador Rafael, vereador Acari, vereador Klaus e vereador Horst. Inicialmente, convido o vereador Zauri Martins para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a comunidade presente, a imprensa escrita e falada, aos ouvintes que nos assistem pela internet, esse vereador vem à tribuna trazer algumas indicações com relação a alguns pedidos e algumas indicações já feitas no ano passado. Vou refazer novamente e até a comunidade já vem me sugerindo alguns pedidos aí para que eu possa encaminhar ao executivo, ver se tem algum meio de autorização. Com relação ao caminhão de lixo que vai ao Ribeirão Souto, ele vai até a entrada da Granja Chits, e ali os moradores dali acima, até uns quase 2 quilômetros, trazem todos a um ponto o lixo, formando um monte muito grande, onde que havia lá uma casinha de lixo e não existe mais. E esse lixo fica lá durante a semana e os moradores reclamam porque os cachorros acabam arrastando o lixo, os cachorros da rua, e precisa então, as pessoas do caminhão de lixo, os funcionários, perdem mais tempo juntando o lixo que está lá no chão do que se o caminhão fosse até o ponto final, onde o ônibus da empresa Volkmann circula com os estudantes e os funcionários das empresas que vão. Então, se o ônibus vai até o final, o caminhão de lixo tranquilamente também pode ir e dar a volta no mesmo local. Então, pede-se aqui, com certeza, já por mais que uma vez, já fiquei observando os trabalhadores do caminhão de lixo, apesar de que são trabalhadores que trabalham honestamente e rapidamente, mas perde-se muito tempo parado e ali cria-se muito inseto, bicho e, como eu já disse, os cachorros rasgam, eles têm que ficar juntando. Então, se o caminhão for até o ponto final e voltar, vai ser muito mais rápido, porque os moradores, cada um vai colocar em frente à sua casa, a caixinha de lixo vai ser só pego e jogado para dentro do caminhão. Então, eu faço esse pedido ao executivo. No ano passado eu já comentei sobre isso, né? E peço então que tome o conhecimento e vê se nos próximos dias esse caminhão possa ir até o final. Também com relação aos 2 pontos de ônibus, que eu até comentei já há pouco com o vereador Marcos, os moradores me procuraram durante essa semana e sugeriram que o executivo autorizasse aos moradores da rua Vale do Selk e da rua Atiradores, que liga a Vale do Selk, que na altura do 11.300, para que os moradores pudessem doar a madeira, as telhas, e existem 2 carpinteiros, pedreiros nesta rua, então eles estariam dispostos a fazer esses pontos de ônibus que tanto indigna a população e que tem vontade até de fazer, mas depende também da autorização do executivo. Então, se o executivo denominar e mostrar o local onde pode ser feito, os moradores estão dispostos a fazer esses 2 pontos de ônibus. Então, é isso que eu peço para que o executivo possa me dar uma resposta com relação a essa indicação. Ela não chega, se tiver como fazer, senão os moradores estão dispostos a isso. É isso que eu trago, representando os moradores dessas duas vias, e realmente há uma urgência, porque os alunos ficam esperando o ônibus cerca de meia hora, o ônibus que vem da empresa Karsten, que pega os alunos do 2º grau, fica ali 30 a 40 alunos em dias de chuva, de frio,
e passa-se já 2, 3, 4 anos, não vem de hoje, que vem sendo pedido esses pontos lá, e nada foi feito. Então, a mesma coisa acontece no ponto final, que liga a rua Vale do Celque Grande, onde que os moradores também reclamam da mesma situação. Vereador Zauri? Sim? Obrigado pelo aporte. Primeiramente, boa noite a toda a comunidade presente aqui e a que nos ouve através da Rádio Pomerode e através da sessão online. Boa noite, excelentíssimos vereadores. Gostaria de parabenizar a sua indicação, algo que já vem, digamos, decorrente, né, não só sua, mas minha. Já a cada 3, 4 meses nós estamos reindicando, né, alguma melhoria também, principalmente com questão em relação aos pontos de ônibus. E eu gostaria só de complementar a sua indicação ali, que também, se eu não me engano, há 2 sessões atrás, eu entrei também com uma indicação para que a prefeitura desse uma olhada em todos os pontos de ônibus, porque em muitos pontos de ônibus eu percebi que o lixo que se tem em cada um, ele encontra-se danificado ou em alguns nem existe. O que também traz uma dificuldade para quem usa todos esses pontos de ônibus de realmente jogar o seu lixo fora. E temos que pensar que nós, como vereadores, nós, como uma cidade de Pomerode, somos uma cidade turística. E graças a essa cultura que nós temos aqui, nós temos sim uma cidade limpa. Mas também temos que mantê-la, né, dando essas condições para que a população possa jogar o seu lixo no local adequado. Então, só gostaria até de comunicar aqui até ao líder do governo, até para que desse uma reforçada nessa questão das lixeiras, né, nos pontos de ônibus, que também me preocupa. Então, era só esse complemento. Obrigado. Obrigado, vereador. Inclusive, eu até relatei aqui, mas não havia falado, no ponto final, onde que eu solicitei aí que o lixo fica acumulado no Ribeirão Souto, ele é ao lado do ponto de ônibus, onde várias crianças e trabalhadores esperam o ônibus e ficam à mercê lá de mosquitos, os cachorros ficam correndo, né? E as crianças estão lá, e não é uma vez por dia, são várias vezes, são de manhã, meio-dia, início da tarde e final da tarde. Então, só lembrar mais aqui uma indicação também, gostaria de solicitar aí ao vereador Marcos que levasse ao executivo, ele como líder de governo, na rua Alfredo Rogue, no centro, na rua do Cartório, algumas pessoas, o que me chamou a atenção essa semana, que um carro de fora da nossa cidade parou perguntando informação sobre essa rua que não estava achando, ele estava na 21 de janeiro. E aí me chamou a atenção, eu indiquei pelo nome, ele queria chegar no cartório, então a gente sabe onde fica, mas aí eu fui realmente, a placa de chegada, ela está na contramão, porque agora como ficou uma via única ali, a placa que identifica com o nome da rua, ela está do lado da rua Luiz Abre, e quando tu só pode entrar pela rua 21 de janeiro, então voltando sentido centro. E nesse lado não existe uma placa com o nome da rua, então as pessoas que não conhecem as ruas acabam tendo dificuldade para achar. Nós conhecemos, não precisamos nem olhar, mas quem não conhece, então tem essa dificuldade, e me chamou a atenção, então eu estou fazendo aqui essa indicação também. Sala das sessões, vereador Zauri. Em seguida, convido o vereador Marcos Daumann para fazer seu pronunciamento. Senhor presidente Horst Lemke, colegas vereadoras, vereadores, a visita aqui presente, uma boa noite aos rádios ouvintes e a quem nos assiste online. Primeiramente, vou falar da Osterfest. Então, as atrações típicas garantem a tradição da sexta Osterfest. A Osterfest continua com seu propósito bem definido: resgatar e difundir a cultura páscoa germânica através de diversas atrações, e o foco desta que é a Páscoa mais alemã do Brasil. Podemos destacar as tradições da pintura da casca, que mais uma edição do concurso para alunos de escolas de Pomerode e a Osterbaum,
que com cerca de 12 metros de altura e 20 mil ovinhos que decoram os galhos secos. Representa a maior árvore de Páscoa da América Latina. Vale ressaltar também a presença da mascote, um coelho que terá o seu nome escolhido pelos alunos da rede de ensino do município. Informações juntos às escolas. Aliás, hoje tivemos a visita desse coelho em estilo Fritz, da Osterfest de Pomerode, que veio entregar pessoalmente um convite do evento e docinhos. Para incentivar e reforçar a cultura pascual germânica que invade Pomerode neste período, será realizado o 8º concurso de pintura de cascas de ovos durante a 6ª edição da Osterfest. Esta é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Pomerode, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora. O concurso pretende envolver os alunos em todo o conceito da celebração da Páscoa, tanto no aspecto religioso quanto cultural. Além disso, é uma oportunidade dos estudantes desenvolverem o senso artístico, descobrindo novos talentos que podem dar seguinte à tradição e estimulando também o intercâmbio entre gerações sobre a prática da pintura de ovos. Para participar desse concurso, os alunos deverão estar regularmente matriculados em escolas localizadas no município de Pomerode. As peças terão que ser desenvolvidas na escola e os custos para a execução da pesquisa ficarão a cargo de cada participante. Serão oferecidos as seguintes categorias: educação infantil, 3 a 5 anos, anos iniciais do ensino fundamental, séries, anos finais, ensino fundamental, ensino médio, educação especial, alunos que não frequentam a escola regular. As inscrições são gratuitas e abertas para escolas de Pomerode. Os interessados deverão entregar as peças juntamente com a ficha de inscrição, preenchida na Secretaria de Educação e Formação Empreendedora até o dia 4 de abril. Cada aluno poderá participar com apenas um trabalho e cada escola deverá enviar no mínimo 6 e no máximo 12 cascas de ovos de galinha pintadas para cada categoria. É importante lembrar de colocar a identificação com o nome do aluno, identificação da escola e categoria que irá concorrer. As peças serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada que escolherá um trabalho por categoria no dia 10 de abril, às 8 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Pomerode. Os critérios para a seleção das melhores peças serão estilos trazidos pelos primeiros imigrantes, desenvolvimento de temáticas sobre Páscoa, coelho, ovo, tradição de celebração da Páscoa na cidade e na família. Além da pintura com tinta, poderão ser utilizadas glitter ou purpurina por todas as categorias. Aplicações de outros materiais sobre as peças não serão aceitas. Apenas as categorias de educação infantil e educação especial poderão aplicar os seguintes materiais: cartolina, papel, crepom, papel de seda, barbante e fio de lã. Os 3 primeiros colocados de cada categoria serão premiados. A Osterbaum está disponível para visitação no Centro Cultural de Pomerode das 10 às 18 horas. A árvore de galhos secos é uma tradição germânica que simboliza o momento de sofrimento da morte de Jesus Cristo. As cascas dos ovos coloridas são colocadas nos galhos, que representam a alegria da vida e da ressurreição. As cores dos ovinhos possuem diferentes significados. O vermelho significa o sangue de Cristo, o verde a esperança, o amarelo a luz e o branco a paz. A programação tem atrações diversas, como oficinas de Osterbaum, grinaldas de culinária pascal, contação de história, recreação e muito mais. Podem acompanhar pelo site www.vemprapomerode.com.br e pelo Face Turismo Pomerode. Lembrando também, para reforçar o convite à comunidade de Pomerode, da Secretaria de Turismo e Cultura para participar na promoção Minha Osterbaum, o envio da foto da sua Osterbaum, que será publicada no fanpage do Turismo Pomerode. E que a tiver mais curtidas ganhará uma certa surpresa da VIP, Associação Visite Pomerode, que é uma das realizadoras do evento em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura. Fica então o convite a todos para deixarem nossa cidade mais alegre, bonita e encantadora para a Páscoa, enfeitando suas residências, comércio com sua Osterbaum.
Senhor presidente, colegas vereadores, a visita. Aproveitando aqui o pronunciamento também do vereador Zauri e da parte do FITSE, conversando ontem com o prefeito, inclusive com o vereador Nelson, estava presente, a questão dos pontos de ônibus, ou mais preciso, abrigos e passageiros. Por razões, falta de mão de obra, tem funcionários em licença, está numa dificuldade para serem feitos esses abrigos de ônibus. Algumas já foram feitas, tanto na entrada da Rua Penha, que foi uma indicação minha e também do vereador Amarildo, mas esperamos também mais 2 na Rua Vitória, como Carlos Belos, e entre outras, quanto vários vereadores já fizeram suas indicações. Então, em conversa com o prefeito, pediu que se fizesse uma relação ou indicação, todos os vereadores, através do líder de governo, da minha pessoa, para que passasse junto com ele para a Secretaria de Obras para ser feita a análise. Já foi feito ano passado pela Defesa Civil um levantamento dos pontos de ônibus, como na semana passada mesmo em a parte eu já expliquei também, né, que como não existe o transporte urbano em Pomerode oficial, então a prefeitura é obrigada a absorver a questão de abrigos e passageiros, que não seria de responsabilidade da mesma, mas seria feita então uma licitação para mão de obra e material para os abrigos e ônibus, e as principais que cada vereador acha que há necessidade ou a população está pedindo, que seja averiguado se há possibilidade, conforme a Defesa Civil também já se prontificou, que fosse feito, e também até as manutenções, não só as novas, para quem precisa manutenção, ou até mesmo as lixeiras, que fosse feito. Então, essa relação pode passar para a minha pessoa, como líder de governo, que direto com o prefeito, junto com o secretário de obras, para o quanto antes resolver essa questão que já vem de muito tempo, já desde ano passado até de anos anteriores. Então, é uma emergência, sim, a gente sabe, tanto passamos todo dia lá na Carlos Belos, Rua Vitória, são vários alunos e pessoas que vão trabalhar que estão ou ao sol ou à chuva, né, e realmente é complicado. Então fica a ideia disponível para os colegas vereadores e à disposição. Para cada dúvida, estamos para explanar. Sala das sessões, Marcos Alma, vereador. Em seguida, convido o vereador Amarildo da Silva, que faça uso da tribuna. Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Horst Lempke. Seu nome cumprimentar as colegas vereadoras, os colegas vereadores, a visita que nos honra, a imprensa escrita e falada, as pessoas que nos assistem online e também aos rádio ouvintes. Senhor presidente, primeiramente quero fazer a leitura de algumas indicações a pedido da comunidade. Indicação de número 54/2014, no bairro, na localidade de Ribeirão Areia. Essa indicação eu já fiz, mas os moradores estão preocupados, mais uma vez fui procurado. Nas proximidades do número 313, existe uma tubulação que cruza o leito da rua, e essa tubulação ela está entupida. E nesse sentido, eles estão mais uma vez pedindo para que seja desobstruída essa tubulação, porque quando ocorrem chuvas fortes, então a água cruza sobre a rua, danificando a rua e também ocasionando alagamentos de casas nas proximidades. A outra indicação é na sociedade, ao lado do salão da Sociedade Primavera, no bairro de Testorrega, uma boca de lobo que era de concreto, ela quebrou e ficou aquele buraco, então estão solicitando que seja colocado aquela grade de ferro para fazer a proteção naquele lugar, para evitar futuros acidentes. Na rua Carlos Belos, nas proximidades do número 155, se faz necessária a implantação de
de tubos para a rede de esgoto, e o proprietário então pretende implantar o passeio, a calçada naquele local, e ele espera então providências da parte da Prefeitura, da Secretaria de Obras, fazendo esse trabalho para que ele possa então executar também o serviço da calçada. A outra indicação eu acredito que aqui já teve vereadores que também já fez essa indicação, mas a pedido da comunidade estou mais uma vez reforçando ela, e até para que seja dada uma resposta então aos moradores e até para essa casa também. Os pais e alunos da Escola Duque de Caxias, de Ribeirão Areia, e moradores estão reivindicando a conclusão do piso daquela quadra esportiva da escola, para que ela possa então ser utilizada diariamente pelas atividades de educação física, da grade curricular, e que nos dias de chuva não é possível, porque hoje essa quadra então ela está toda de chão, e essa obra já foi solicitada em ocasiões anteriores, como eu já havia comentado, inclusive até pela Câmara Mirim de Vereadores. Então, mais uma vez estou aqui reforçando essa indicação para que seja dado então uma resposta para a comunidade referente essa situação lá da quadra. A outra indicação em alguns pontos à margens também da rua Ribeirão Areia, é preciso efetuar o corte da vegetação. Como nas proximidades do abrigo de passageiro, as pessoas que passarem por ali podem observar que praticamente esse abrigo de passageiro ao lado da escola está tomado pelo mato, com até dificuldade para as pessoas que aguardam o ônibus naquele local. Então se faz necessária a limpeza, e principalmente, senhor presidente, também eu acredito, ali existe uma pastagem verde, e que se faz necessário a roçada. Eu acredito que, pelo que eu conheço ali, esse terreno é de uma propriedade particular, uma parte, mas não pode ficar daquele jeito que está lá. Precisa ser roçado sim, porque faz divisa com a quadra esportiva, com o colégio, e é muita sujeira, muita vegetação verde, o que pode estar então vindo muitos insetos, bichos ali, que pode até, inclusive, se for no caso cobras, vir, as crianças que estão ali correm o risco sim de ser atacado por um animal desse. Então, realmente faz necessário essa manutenção naquele local. Tem que ser feita essa roçada ali. A outra indicação, senhor presidente, é da rua Heinz Kleman, na localidade T Central. Também fui procurado por alguns moradores solicitando a recuperação daquela via, com patrulhamento e macadamização. E da mesma forma a rua William Bauer, na localidade de Testorrega. Se faz necessária também a macadamização, o patrulhamento e a macadamização daquele local. Senhor presidente, uma das coisas que me chamou bastante atenção, conversando com alguns moradores da rua Augusto Krieger, na qual também eu tenho aqui uma indicação, informaram que está tendo uma proliferação de ratos e mosquitos naquele local, devido à falta do esgoto. Então os moradores se organizaram da forma que eles conseguiram ali, e hoje tem um local que todas as moradias destinaram ao esgoto. Então, inclusive, eu tenho fotos desse local, e realmente é crítico aquele local. Estive lá, o cheiro é desconfortável, em frente às residências, e agora, principalmente, com essa invasão de ratos lá. Então, a comunidade está preocupada, e com razão, pois sabemos dos riscos que esse animal ele pode trazer à saúde humana. Então, para que a Secretaria de Obras, através aí, juntamente com o Executivo Municipal, tome providências em solucionar aquele problema, acredito eu, praticamente em toda a extensão, na rede de esgoto, mas aquele local lá não dá mais para esperar. Então, inclusive, segundo os moradores, tentaram conversar com o fiscal,
para que autorizasse eles a fazer a ligação daquele trecho até o Ribeirão, para evitar esse problema, mas eles falaram que isso eles não iam autorizar e que posteriormente estariam fazendo, o que não aconteceu. Então, ali naquele local, nas proximidades dessa rua Augusto Krieg, se faz necessário a limpeza no Ribeirão, no caso o desassoreamento, e que seja executado com a maior brevidade possível a situação da rede de esgoto naquele local. Da mesma forma, a rua Gustavo Hall, ela se encontra na mesma precariedade e que a gente está aí levando ao Executivo o anseio da comunidade, os pedidos, que eles têm aí essa preocupação, como todos nós sabemos, o desconforto que nos causa a rede de esgoto a céu aberto. Também, senhor presidente, andando aí por diversas ruas da cidade, pude perceber, como já comentei ali, referente à rua Ribeirão Areia, nas proximidades do colégio, mas em outras partes na extensão, como na rua Ernesto Blanc, Vitória, Carlos Bel, Rega 2, se faz necessário a roçada também nas laterais da rua. Inclusive na rua Rega 2, mais no final, na sua extensão, está quase fechando a rua O Mato. Então, se faz necessário com a maior brevidade possível a roçada nessas ruas. E também gostaria aqui de solicitar, senhor presidente, para que a Secretaria de Obras, então, de uma forma se organizasse para agilizar essa situação. E na Avenida 21 de Janeiro, nós temos aí em vários locais lajotas soltas, que também ocasionam acidentes, e que se faz necessário a organização da Secretaria de Obras no sentido de regularizar essa manutenção na Avenida 21 de Janeiro. Também deixo aqui aos nobres colegas vereadores mais um pedido para que Vossa Excelência avalie. Futuramente estamos aí colocando em votação o projeto de lei número 314 de minha autoria, que cria o concurso anual de decoração luminosa de Natal e da outras providências. Então esse projeto deu entrada hoje nesta casa para avaliação dos senhores, apreciação, e posteriormente então estaremos fazendo a votação do mesmo. Sala das Sessões, vereador Amarildo da Silva. Em seguida, convido a vereadora Letícia Tribet Falban para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, vereadora Karen, senhores vereadores, comunidade presente, boa noite. Encontramos-nos no período de Quaresma e fazendo-se necessárias algumas reflexões em nossas vidas. Peço aqui licença ao pastor Ademar Krenk, que ao ministrar a oase da semana passada junto à comunidade de Texto Central, foi muito feliz em suas palavras e me atrevo aqui a repassar um pouco das palavras que o mesmo proferiu ao grupo. Todos aqui estamos aqui com um propósito. Deus traçou um caminho para cada um de nós. Quando vivemos em sociedade e convive-se em grupo, tem-se a necessidade e o propósito de conciliar. É preciso ter-se a grandeza de aceitar as diferenças para ver sempre o bem comum. O mundo está vivendo uma perda de valores, está faltando amor. Precisamos ver que objetos são descartáveis. Carros são descartáveis, roupas são descartáveis, móveis são descartáveis, mas as pessoas não são descartáveis. Na oase já se faz muitas coisas, mas ainda é pouco do que deveria ser feito. Sendo que lá recebemos a missão de fazermos um gesto de amor nesse período de Quaresma. Fazer o bem, a diferença para alguma pessoa ou para um grupo de pessoas. E é isso que eu gostaria aqui também de propor para quem me ouve nesse instante. E daí eu trago as palavras do pastor aqui para o momento político de nossa cidade. Ele não mencionou a política, mas podemos perfeitamente
transformar isso para esse momento também em nossas vidas. Precisamos resgatar o melhor que há em cada um de nós para juntos buscarmos o bem comum. E digo isso, pois passado o momento acirrado de disputa, entendo que todos os agentes políticos de nossa cidade, e me incluo nisso, devem usar esse período de reflexão justamente para avaliar os erros e os acertos, e se colocar no lugar do próximo, para que possamos transpor o momento de disputa e juntos, sim, fraternalmente construirmos o melhor para a nossa população. Não estou aqui a defender que erros e falhas não devam ser apontados. Devem, sim, ser apurados e corrigidos. Mas estou aqui para que possamos fazer isto com sabedoria, com espírito conciliador, para que juntos, através do diálogo, possamos buscar o melhor caminho para a nossa gente. E é este o meu desejo, que realmente possamos somar forças e termos mais compreensão um com os outros, pois a nossa passagem aqui nesse espaço político também é transitória, como é a passagem pela vida. E que nesse sentido possamos sim, em determinados momentos, ser adversários, mas jamais inimigos. E assim possamos agir em concórdia e não em constante discórdia, como estamos vivendo no último período. Que cada um de nós reflita sobre a sua atuação política e que possamos, doravante, fazer o melhor para a nossa cidade. Dito isso, senhor presidente, gostaria ainda de registrar que eu estou requerendo pelo cumprimento da Lei 1657 de 2002, que no seu texto prevê: fica o Executivo Municipal autorizado a executar serviços de manutenção nas vias de acesso às propriedades rurais produtivas e as de regime de economia familiar, inclusive pontilhões de madeira danificados em razão de chuvas e outras ocorrências climáticas, sediadas no município de Pomerode, excluídas as vias internas das lavouras. Poderá o Executivo Municipal promover serviços de manutenção limitados ao patrulhamento e macadamização, quando imprescindível e somente quando os equipamentos do município estiverem executando tais serviços na localidade. Senhor presidente, denota-se que o patrulhamento e a macadamização de muitas ruas são feitas em nossa cidade, sem que seja no mesmo ato feita a manutenção das vias de acesso às propriedades rurais daquelas ruas. Fui procurada por alguns moradores da rua Heinrich Canis, do Pomerode Fundos, que possuem propriedades rurais produtivas e são amparados pela legislação em vigor, sendo que inclusive soube que o vereador Marcos esteve na rua e há aproximadamente 2 semanas verificando a situação. Curiosamente, algumas pessoas do Executivo informaram aos moradores que desconheciam a mencionada legislação, pelo que apresento, então, a indicação 56, de forma escrita, para que os produtores rurais, não só desta rua, mas também de todas as ruas, sejam atendidas, e assim se torne uma prática por parte do Executivo, ao estar efetuando o patrulhamento e macadamização de uma via principal, já verifique também a necessidade de patrulhamento de vias de acesso a propriedades rurais dessas ruas também. Importante ainda destacar aos moradores que essa mencionada lei também prevê que, num período de 120 dias anteriores e 120 dias posteriores a períodos de eleições, o Poder Executivo não poderá realizar esses serviços. Sala de Sessões, vereadora Letícia. Em seguida, convido o vereador Rafael Fitzreiter para fazer seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente desta casa, em seu nome gostaria de cumprimentar as vereadoras e os vereadores, as demais autoridades presentes, aos meios de comunicação, aos que nos assistem online, aos que nos ouvirão pela Rádio Pomerode,
e principalmente aos que estão aqui presentes nesta sessão de terça-feira. Primeiramente, gostaria de parabenizar aqui a excelentíssima vereadora Letícia pelo seu aniversário que ocorreu nessa última sexta-feira, dia 21, a pedido também dos demais vereadores que já se pronunciaram hoje aqui, né, parabenizo a Vossa Excelência e que tenha, que faça, né, um trabalho cada vez melhor aqui na Câmara e também para toda a comunidade de Pomerode. Também quero parabenizar a secretária Rejane, que esteve agora há pouco em conversa aqui com os vereadores, e parabenizar a Osterfest, que aconteceu essa última semana aqui na cidade de Pomerode, a qual eu dei uma rápida passada no final de semana e pude perceber que é uma festa que ganha cada vez mais tradição aqui na nossa cidade de Pomerode, e percebi, em meio a muitos lojistas, donos de casa que fazem seu artesanato também, uma grande mesmo quantidade de turistas que já frequentam esse espaço. Como sabem, a festa hoje já é realizada há alguns anos na Fundação Cultural, no nosso patrimônio cultural, que fica também próximo ao nosso zoológico de Pomerode. É percebível que hoje já temos pouco espaço para o tanto de turistas e pessoas que frequentam este evento. E acredito que a prioridade, até uma sugestão para o próximo ano, tudo também depende da nossa secretária, de aumentar o espaço ali para os turistas, pois acredito que é um evento que tende a realmente crescer aqui em nossa cidade. Trago aqui também em tribuna duas indicações, embora não tenha formalizado ainda, de alguns moradores que me pediram uma certa urgência também na macadamização e no patrulhamento ao final da rua Ribeirão Souto, onde é que nós já temos ali um pequeno morro que já estão com dificuldade de acesso, e uma moradora também conhecida que mora na Rua Penha. Ela já fez o pedido informalmente na prefeitura, e eu passei também por aquela rua, e neste mesmo momento estava mais uma vez, né, um caminhão de porte maior tentando subir aquela rua e não conseguiu, porque a rua realmente está em um estado crítico, né, para a subida de caminhões pesados. Permite-me a parte, colega? Sim, vereador marido. Realmente ali eu já verifiquei também, já fiz uma indicação, né, desse local, e acredito eu que a Secretaria de Obras deva verificar essa situação para ver de que forma solucionar, pois ali se coloca o macadame e a rua realmente ela é muito morro, e os veículos têm dificuldade, porque mesmo com o macadame, às vezes não consegue subir. Então, a rua precisa ser trabalhada de uma outra forma, ou então, quem sabe, um trecho dela, aquela parte mais, onde tem um morro maior, seja então feito calçada naquele local, para que realmente possa solucionar o problema ali. Então, procede realmente aquela situação da Rua Penha, está bem crítica ali. Obrigado, colega vereador. Obrigado, vereador Amarildo. Peço aqui também desculpas, eu não havia pesquisado se algum vereador já tivesse feito esse pedido, mas vale o seu complemento e o meu complemento também pela urgência desta rua. E para entrar também em meu assunto principal hoje, eu gostaria de trazer até um evento que aconteceu comigo semana passada, e trago aqui o assunto da questão das caçambas de entulho, que são muito utilizadas não só por empresas aqui na cidade, como também ela está presente aqui em todo o território nacional, pois é um meio fácil de se recolher tudo aquilo que não se precisa de grande porte e levar ao aterro.
E este vereador, quando trafegava por Pomerode, né, já na noite, e ao passar pela caçamba de entulho, pela caixa de entulho, eu percebi que a sinalização dela, ela estava realmente muito mal feita. Quase que ao passar por ela, eu não a percebi, mas com sorte consegui desviar para não causar nenhum acidente também. Eu gostaria de trazer aqui uma questão que já acontece em cidades maiores, onde é que essa questão ela já é regulamentada pelo nosso trânsito a nível federal, porém ela não traz algumas especificações. Pela lei de trânsito federal, todo objeto que é colocado em um acostamento, calçada ou a lateral da via, ele deve ser devidamente sinalizado para evitar, assim, né, esses transtornos ou também esses riscos de causar acidentes, tanto com veículos como também com pedestres ou ciclistas. No entanto, pela lei de trânsito, ele somente diz que ele deve ser sinalizado. E ele não oferece ou não obriga a dona, a empresa que é dona da caçamba, ao tipo de sinalização. Se ele deve ser sinalizado com cone, se ele deve ser sinalizado com a faixa refletiva, se ele deve ser sinalizado com algum material luminoso ou algo do tipo. E eu gostaria de propor aqui aos vereadores e à comunidade também um projeto de lei que ainda estou analisando, nessa questão de regulamentar toda essa sinalização dessas caçambas de entulho e todos os outros objetos, né, que até empreiteiras e outras empresas utilizam para a construção e que ficam nas calçadas e nas nossas rodovias. Já para adiantar aqui aos vereadores, eu gostaria de, até em discussão aqui, dar algumas ideias para esse projeto de lei, a qual ainda está em construção, onde sugiro que essas donas das caçambas façam essa sinalização por faixas refletivas, né, para que ao encontro com a luz, né, do farol do carro, o motorista, né, consiga realmente visualizá-la. Em outra caçamba que eu vi, ela se encontrava, assim, essa faixa refletiva, mas ela se encontrava na parte de baixo da caçamba, onde realmente é muito difícil de se perceber à noite, né, quando você trafega com o carro, a que distância que está essa caçamba. Então, gostaria também de, posteriormente, entregar esse material aqui para os vereadores, e também fica aberto a sugestões da comunidade. Talvez algum munícipe já tenha passado por uma situação igual, onde quase também ocasionou algum acidente. Esse seria meu assunto de hoje, e obrigado pela atenção. Sala das sessões, vereador Pizza. Obrigado. Em seguida, convido a vereadora Karen Radincer que faça seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente Horst Lemke, digníssima colega vereadora Letícia, senhores vereadores, distinta visita que nos honra, em especial aqui presentes os nossos vereadores mirins, imprensa falada e escrita, aos ouvintes da Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham. Quero, nesse primeiro momento, senhor presidente, reforçar o convite que essa Câmara de Vereadores recebeu. O primeiro convite, então, lembrando que nesta sexta-feira, dia 28, acontece novamente um encontro na CIP, às 9h30, com o deputado Gilmar Knesel, vereadores, executivos e empresários, discutindo sobre a segurança em nossa cidade. Também recebemos o convite do presidente
do vice-presidente da Câmara de Blumenau, senhor Roberto Tribes, e do presidente da mesa diretora, então, Vanderlei Paulo de Oliveira, para uma audiência pública no próximo dia 10 de abril de 2014, então às 19h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Blumenau, onde será debatido o tema industrialização do lixo, então na região do Médio Vale do Itajaí. Então também um assunto muito importante que cabe à nossa cidade também, a questão da industrialização do lixo. Só reforçando o convite para que se façamos presentes. Permite uma parte? Sim, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadores, distinta visita. Na ausência do presidente desta casa, hoje às 17h30, em torno das 17h30, o vereador Beto Tribes veio a esta casa sem entregar este ofício, convidando todos os vereadores, e também deixou algumas colocações referente a esse lixo, que mais para frente, hoje, quase todo o lixo é alocado em Timbó, que já existem problemas devido à licença da Fátima, então, conforme já foram até para outros países, ver essa nova maneira da industrialização do lixo. Então, acho que nada mais justo, não é ele que está, Blumenau está puxando assim à frente, mas ele não quer ser o pai da criança, o vereador deixou bem claro, e assim a associação dos municípios aqui do Médio Vale. Então, acho que é monitorado pela Anvi, mas quem está puxando mesmo é a Câmara de Vereadores de Blumenau, que está puxando o barco, e futuramente esse projeto também deve aparecer aqui nesta casa, para que o nosso lixo aqui dessa cidade tenha o mesmo destino. Inclusive, deve ser uma maneira até mais barata, pelo que o vereador me colocou. Então, também queremos aqui, como já convidar todos os vereadores, que se façam realmente presente, que em breve estaremos discutindo este projeto aqui também nesta casa. Obrigado. Agradeço, vereador Klaus, pela parte. Também trago aqui, senhor presidente, a indicação número 53, que fala sobre que tem como objeto a adequação de faixas de pedestres. Na rua Texto Alto, próximo ao Mercado Bertoldo, foi instalada uma faixa de pedestres, que mais parece uma lombada, pois está muito elevada em relação ao nível da pista de rolamento. Quero lembrar aqui que era necessário aquela faixa de pedestres, mas estou solicitando que adeque ela um pouquinho, porque ela está muito alta. Por essa razão, precisa ser adequada com a redução de sua altura, de modo a ficar no nível da calçada existente nas laterais. Da mesma forma, ocorreu quando da instalação das passarelas no início da rua Texto Alto, junto à praça Erwin Sastrov, que foram rebaixadas, oferecendo assim menos transtornos aos veículos que lá trafegam. Sob esta justificativa, encaminha a proposta ao Executivo Municipal e à Secretaria de Planejamento para que adotem as providências cabíveis. Também lembrando que a faixa precisa ficar na mesma altura da calçada existente ali no local. Também quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a limpeza realizada na rua da entrada de Texto Alto, a Rota em Chamel, porque lá nós recebemos muitos turistas e a situação da forma que se encontrava era desoladora. Me deixava muito triste em receber os turistas até para a própria comunidade, porque fazia muito tempo que não era feita a roçada. Se não me engano, quem pediu aqui ou foi o vereador Klaus, o vereador Amarildo, não sei, mas fico agora muito feliz em entrar em Texto Alto e ver a rua limpa, roçada, realmente digna, né, do local, porque é um local muito bonito. Os turistas realmente frequentam com frequência o local. Também gostaria de agradecer pela acolhida na Rádio 92.7, no último dia 22, onde todo sábado acontece o programa Política em Casa, das 11 às 12 horas da manhã. Esse mês de março, essa rádio, então, fez o mês das mulheres, estão entrevistando mulheres. Nesse caso, então, no último sábado, além de mim, né, essa vereadora, também estava a vereadora suplente, Clarice, do PT de Timbó.
A entrevista foi realizada pelo radialista Marcos Nascimento e pelo jornalista Sócrates. A todos os envolvidos, então, agradeço pela oportunidade que me foi dada. Sala das Sessões, vereadora Karen Heff. Convido em seguida o vereador Klaus Kran a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, vereador Horst Lemke, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita. Quero aqui, nos últimos dias, acompanhando na TV muitos noticiários referente a nível nacional, então nada mais justo. Fiz um discurso em cima disso. Protagonista de um governo refém dos interesses do regime de aparelhamento que se abateu sobre o Estado Nacional, a presidente Dilma Rousseff não sabe mais o que dizer ao Brasil, além de terceirizar responsabilidades. Os brasileiros são informados que, em poucos anos, estava em 12º, maior empresa foi transformada na posição 170ª, melhor dizer, lugar 120, para simplificar. E começaram a perceber que, infelizmente, a PT, Robras, longe de ser uma exceção, é o retrato do governo sob o comando do PT. Incapacidade de gestão e planejamento, desvios e corrupção, excessos de compromisso com os companheiros, falta de compromisso com o nosso país. E que se tornou conhecido por todos recentemente já era, há muito, de domínio do governo. Por que não? Então, por exemplo, só agora o diretor que passou a ser bode expiatório do escândalo da Petrobras foi demitido? Porque personagem das páginas policiais, os mensaleiros, estiveram, até ontem, protegidos em posições de extrema confiança? O que mudou? O que transformou um bem feito num mal feito foi apenas a percepção da sociedade? Que governo é este que só age ou ensaia providências quando é confrontado pela opinião pública? Vereador Zane, permite-me uma pequena parte? Sim, vereador Rafael. Para não perder o assunto da tal polêmica que já está criada em cima da Petrobras, eu gostaria também de complementar o seu discurso com alguns dados aqui, também já emitidos que já é de conhecimento também da imprensa, onde fora divulgado de que a refinaria que a Petrobras comprou nos Estados Unidos, ela custou aos cofres da Petrobras, ou seja, aos cofres também públicos do Brasil, cerca de 1 bilhão e 18 milhões de reais. Ou seja, comparado com a empresa belga Astra, que comprou esta refinaria um ano antes, o valor pago ultrapassa em mais de 30 vezes o valor que esta mesma empresa belga Astra, que havia comprado essa mesma refinaria há um ano atrás. Esta refinaria, ela foi vendida há um ano atrás por nada mais, nada menos do que 45 milhões de reais. E por algum desvio de percurso, creio eu, a Petrobras conseguiu pagá-la em mais de 1 bilhão. Né? Não sei qual que é esta explicação, mas acredito sim que o povo brasileiro ele merece alguma resposta pelo valor que foi empenhado ali. Pois realmente pagar a uma empresa o valor ultrapassado de mais de 30 vezes tem de ter algo errado neste governo. Não pode ser normal isso aí. Né? Obrigado. Agradeço a parte e só gostaria ainda, não entrei no mérito dos números que são assustadores, né? Também acho que todo mundo acompanha também pelos estádios aí que foram construídos e
superfaturados pelo... Está sendo investigado ainda, mas quem sou eu para dizer, mas futuramente vai vir à tona todas essas coisas, enquanto nos hospitais as pessoas estão morrendo no corredor e que tanta falta de responsabilidade à população, à nação brasileira. Ainda dando sequência aqui, da onde que vem tanta arrogância que faz com que os representantes do PT tripuduem sobre a percepção dos brasileiros? Primeiro, inventaram recursos não contabilizados. Na semana passada, o presidente do Banco Central chamou de mera realocação contábil a iniciativa da Caixa de lançar os recursos confiscados dos correntistas como lucro. Agora, na ausência de um mordomo, a culpa parece ser do relatório, que, disseram, induziu ao erro a nossa presidente. Os brasileiros vêm sendo desrespeitados todos os dias por ações concretas, sempre envoltas em coincidências demais e transparência de menos, mas também pela forma com que o governo responde a elas. Estamos cansados de ver o interesse público e coletivo, razão de ser da própria república e da democracia, confundido com os interesses privados e os projetos individuais de poder de pessoas e de partidos. Uma coisa não são os desafios da nação, outra são os problemas criados pelo governo. O governo que o eleitor escolheu para ser a solução que se transformou no principal problema do país. A verdade é que o governo colocou o Brasil no caminho errado. É simples assim. O nosso Brasil precisa voltar para o caminho certo. Precisamos de um governo que volte a ser solução e não um problema a ser resolvido. E isso serve também para a nossa cidade. Entre a indignação, a revolta e o cansaço diante de repetidos absurdos do PT, o sentimento geral do brasileiro é um só: já deu. E digo, o pior de tudo, que nosso governador do Estado está no mesmo rumo. Promessas e ondas de arrumação pelo clamor e opinião pública. Ainda que me deixa mais triste são os governos, os outros partidos que apoiam esse tipo de governo. Agora não sei se é para legislar somente em causa própria, por causa de empregos, porque não deve ser em prol da população em nenhum momento. Outro assunto, senhor presidente. Trago aqui a indicação número 61, 2014, referente novamente na rua Rodolfo Russo, que já foi também indicação da vereadora Letícia, acho que até do próprio vereador Zauri, mas novamente vou reforçar que nesta rua existe uma empresa de conserva, MASC, parece que é o nome, então, através de um morador da rua, também estou pedindo de novo para que, em frente a esta empresa, existe esgoto a céu aberto e precisa ser... Vereador, me permite, vereador? Sim, vereador. Como o vereador já disse, tanto eu como a vereadora Letícia já havíamos, no ano passado, feito essa indicação e juntos cobramos do executivo. Eu até estive no local, nessa rua, com o secretário de obras e o tubulador da prefeitura, onde eles fizeram um levantamento de custo da tubulação e de toda a drenagem da rua de esgoto e de água, onde que qualquer chuva é uma das ruas que mais sofre na nossa cidade com alagamento e está tudo entupido. Então, isso eu não me recordo agora o mês, mas foi antes da metade do ano, e o fiscal de obras disse-me que até final de ano estaria resolvido, ou no máximo início do mês de janeiro já estaria sendo feito. Vejo que eu também iria falar sobre essa rua, mas como o vereador antes já havia me dito que ia entrar com essa indicação, então eu não fiz o comentário, mas deixar dito aqui que é uma preocupação de todos os vereadores com essa rua, porque realmente ela sofre com alagamentos, não é só problema de esgoto. O que mais preocupa também nessa rua
é o alagamento. Uma chuva, chega água em algumas casas e também ninguém passa, nem para frente nem para trás na rua. Então, parabenizar o vereador mais uma vez por levantar essa questão, mas deixar bem claro que isso já está nas mãos do Executivo já há bastante tempo. Agradeço a parte, só gostaria de salientar ao vereador que nada mais os moradores devem estar procurando, acho que os demais colegas vereadoras também, nesta casa, e também estou incluindo também aqui parte, como é que está a pavimentação desta rua. Então, nesta mesma indicação também estou pedindo, que uns moradores pediram nesta última semana este vereador, então, como o nosso papel não é de executar, e sim só de indicar, então nada mais justo do que a gente encaminhar isso ao Executivo, para termos uma resposta também no papel e poder mostrar aos moradores da rua, como também já tinha pedido como presidente da casa no passado, haviam me prometido também que ia ser feito até o final do ano, mas não aconteceu, então teríamos que fazer formalmente para ver a resposta e o que poderia ser feito, para que fosse solucionado o problema desta rua e uma futura pavimentação. E também, falando de pavimentação, minha outra indicação de 62/2014 também sobre 4 ruas que ficam na Hermann Wegen, transversais, a Hermann Ken, Criciúma, Guabiruba e Isidoro Kine. Também peço aqui ao Executivo para ver em que pé está a pavimentação destas ruas. Então, assim que vier a resposta, estou encaminhando a resposta então aos moradores desta rua que me solicitaram essa pavimentação asfáltica destas ruas. Então, nada mais justo de eu que fazer o meu papel e encaminhar ao Executivo. Também quero aqui, como líder da bancada do PSDB, convidar todos os filiados, também quem tiver algum interesse em se filiar no partido do PSDB, meus 2 colegas aqui da casa, o vereador professor Zauri, o vereador Fitzen, que este ano vai começar novamente nossas reuniões mensais, e a primeira agora está marcada para quinta-feira, dia 27 às 19h30, no Floresta. Então, quem estiver nos escutando, nossos filiados, para a primeira reunião do ano do PSDB. Então, portanto, estão todos convidados, e quem quiser se filiar ou fazer parte da reunião, toda a comunidade está convidada para participar desta reunião. E outro assunto ainda, senhor presidente, que me deixou um pouco triste, a resposta do Executivo em relação à festa pomerana, que estava vendo no ofício do ano passado, ainda era presidente desta casa. Eu sei que quem organiza a festa pomerana não é o Executivo, mas é sim a Fundação Cultural. Foi salientado também no ofício 108, que foi recebido no ano passado por esta casa, mas que eles fazem uma referência aqui, que qualquer dúvida, tem um ofício aqui junto ainda que veio, que estamos à disposição para eventuais dúvidas. Rolf Nicolodelli, Marcos Kista e Marcos Edgar Dalman. Então, nada mais justo como nós fizemos o requerimento diretamente como ao prefeito municipal, e agora veio a resposta que não é a prefeitura que vai responder, e sim a Fundação Cultural. Mas vejo que quase todos que eu conheço que fazem parte da CCO são funcionários da prefeitura, quase todos. Conheço pelo menos boa parte. Então, nada mais justo, não sei, acho que nem deveria fazer papel, isso deveria vir automaticamente a esta casa. Somos nós 9 vereadores que queremos saber o resultado da festa, mas também toda a população merece receber o resultado. Como também está mencionando aqui que veio o resultado da 30ª festa, veio sim, mas com certeza os valores não estão batendo. Então, gostaria, nada mais justo, fizemos esse requerimento agora endereçado, que deve entrar na ordem do dia da próxima sessão, encaminhar a Fundação, para que possamos então solucionar essa dúvida que a população nos cobra tanto. Sala das Sessões, Klaus Tran, vereador.
Em seguida, convido o vice-presidente dessa casa, o vereador Klaus Kran, que assuma os trabalhos da mesa, para que o presidente possa usar a tribuna. Dando sequência aos trabalhos da casa, convido o vereador Horst Lemke para seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e a visita que nos honra. Indicação número 60/2014. Em nossa cidade existem diversas vias públicas que têm grande fluxo diário de veículos, mas que ainda não estão pavimentadas, sendo elas arteriais, marginais e coletoras, que atendem diversos bairros. As que têm a maior urgência de pavimentação encontram-se as ruas Arnoldo Rath, Testorega, não sei se algum vereador já fez esse pedido, a rua Ribeirão Souto, Ribeirão Littke, a Heinz Klemann, Alfonso Bitian, Alberto Klemann, a Ernst Klemann, que devem ter tratamento prioritário no programa de pavimentação da administração municipal. Quando da estada desse vereador em Brasília, no mês passado, foi constatado que existem recursos disponíveis para obra de infraestrutura, como pavimentação de vias públicas, bastando que sejam elaborados os respectivos projetos e encaminhar, principalmente aos deputados federais, que toda eleição garante seus votos aqui em Pomerode. E quem pegou esse vereador sabe que ganhou votos aqui em Pomerode foi o deputado federal Décio Lima, o Espiridião Amin, Paulo Bornhausen, o deputado federal Peninha, o João Pisolatti. Aliás, falando de João Pisolatti, foi um dos deputados federais que com certeza até hoje trouxe o maior número de recursos para o nosso município. Se não me falha a memória, chega perto de 12 ou 13 milhões dos mandatos que ele está lá como deputado federal. Até como vereador, queria agradecer esse deputado. Mas mesmo assim, temos que cobrar dos outros deputados também. Queria pedir para o líder do governo, o vereador Marcos, que o executivo desfaça os projetos, encaminhe os deputados, que, pelo que este vereador está sabendo, os gabinetes deles em Brasília estão abertos para Pomerode. E também faça esses pedidos aos senadores. O Luiz Henrique, que gosta muito de Pomerode, Paulo Bauer, que se depender só de recursos do nosso município, o pessoal não, com certeza, não vamos conseguir fazer muitos quilômetros de asfalto. Outro assunto é nas ruas Jürgen Weg, que houve um conserto por parte do SAMAI, falta fazer a relocação das pedras. E a rua Pastor Andersen, a base do leito cedeu em alguns pontos, e com isso as pedras se soltaram, o que vem causando riscos ao tráfego de veículos, sendo necessário recuperar esses locais, com a recomposição dos leitos e assentamento das pedras. Outro assunto é a indicação 59/2014. É sobre a nossa Avenida 21 de Janeiro. Algumas das palmeiras plantadas ao longo da Avenida 21 de Janeiro estão danificadas e necessitam ser substituídas com plantio de novas. E as demais precisam de tratamento regular, para que possam conservar seu vigor e atender aos objetivos ambientais e urbanísticos, pois elas oferecem visual deslumbrante a esta via municipal. Da mesma forma, todas as árvores, arbustos e flores existentes nas praças públicas e nos passeios da cidade devem merecer tratamento regular por parte da administração, pois são essenciais para o embelezamento e bem-estar desses espaços. Sobre essas justificativas, estou encaminhando o assunto executivo para que adote as providências cabíveis com a maior brevidade possível.
O outro assunto que quero me pronunciar hoje é sobre a resposta enviada a esta Casa em relação ao ofício 7/2014, aprovado nesta Casa há 2 semanas, que pediu que a Secretaria de Saúde prestasse esclarecimentos sobre o novo posto de saúde que encontra-se fechado há mais de 8 meses e que já teve mais de 218 mil de investimentos, sem atender uma sequer pessoa. Na resposta, o senhor prefeito informou que a Secretaria de Saúde entrou em licença e que foi nomeada outra servidora para suprir a falta. Esta, por sua vez, pediu exoneração. Então, o Executivo necessita que a secretária anterior retorne ao seu posto para aí sim vir a esta Casa para prestar os devidos esclarecimentos. Se o prefeito municipal estivesse de boa fé, ele próprio, como gestor municipal e superior da Secretaria de Saúde, deveria vir a esta Casa e esclarecer os fatos levantados pelo Jornal de Pomerode e pelos empenhos vistos e comprovados. Queremos esclarecimentos já. A população está carente de esclarecimentos. A população quer ser atendida pelo novo posto que está fechado. E lembrando que até o momento nada foi feito em relação ao posto interditado. Disseram que faria um posto novo, lindo, e que atenderia a população. Disseram que buscariam os valores do governo federal a fundo perdido, mas não foram atrás desses valores. Quem trouxe dinheiro de emendas parlamentares da esfera federal foram os vereadores, que dirigiram-se até Brasília requerer e pedir aos deputados. Pelo que deu a entender, é que hoje o município de Pomerode está sem secretariado da saúde. Então pergunto, quem está respondendo pela pasta? Esta pessoa poderia prestar os esclarecimentos necessários, uma vez, para assumir tal posto, devo saber de tudo o que ocorre naquela secretaria. Mas acredito que estamos sem secretário de saúde na cidade de Pomerode. E ficamos no aguardo dos devidos esclarecimentos. E o Ministério Público também. Obrigado. Vereador Horst Lemke. Eu só gostaria de complementar, quando Vossa Excelência falou do posto de saúde, pelo ofício enviado, a resposta, posso eu pessoalmente notar que estão até com dificuldades de nomear alguém para encarar este rojão que está acontecendo ali na secretaria. Então, até a própria interina pediu exoneração, aí realmente a coisa está difícil. Então, quero te agradecer por ter levantado este assunto, que é importantíssimo, que precisamos sim. Esta Casa precisa dessas respostas, mas então temos que esperar sim a próxima secretária, ou interina, ou efetiva, assumir para que possa vir aqui nesta Casa esclarecer os assuntos que ali aconteceram. Então quero te parabenizar pelo seu pronunciamento e também convidar também para reassumir os trabalhos desta Casa. Obrigado ao vereador Klaus Kran. Antes de encerrar, queria que o primeiro secretário dessa Casa fizesse a leitura do ofício 45/2014, que vai assinado por todos os vereadores desta Casa. Saudando-o cordialmente, vimos renovar convite para que Vossa Senhoria compareça a uma reunião das comissões desta Casa Legislativa para tratar dos problemas no fornecimento de energia elétrica que continuam a ocorrer em Pomerode, em especial as constantes quedas de energia, e também do atendimento pelo fone 0800. Informamos que as reuniões das comissões ocorrem nas terças-feiras a partir das 16 horas, pelo que solicitamos que a data da visita seja agendada previamente com a maior brevidade possível.
sem outro particular e confiante em sua habitual atenção, aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e apreço. Cordialmente, vereadores Horst Lemke, Klaus Kran, Amarildo, vereadora Karen, vereadora Letícia, vereador Nelson, vereador Rafael, vereador Marcos e vereador Zauri. Ao senhor Cláudio Varela, gerente regional da Celesc em Blumenau. Esta presidência, queria agradecer aos vereadores e os vereadores que assinaram esse ofício. E esta casa, amanhã, com certeza vai enviar a pessoa interessada. Concluídos os pronunciamentos, ou encerrado o grande expediente. Na forma do que dispõe o regimento interno, dou aberta a ordem do dia desta sessão e solicito ao primeiro secretário que informe se há alguma proposição a ser discutida e deliberada. Senhor presidente, consta na ordem do dia a deliberação do requerimento 11/2014, que pede ao Executivo envio de documentos relativos a fornecimento de Mário Voi. Também registro aqui, senhor presidente, que nesta data foi protocolado o requerimento número 13, de autoria de todos os vereadores, que autoriza renúncia de receita no valor de R$100 mil em favor da APAI, no qual os autores pedem regime de urgência especial. Senhoras vereadoras e vereadores, inicialmente coloco em votação sem discussão o regime de urgência especial do requerimento número 13/2014, que é de autoria de todos os vereadores, para que este requerimento seja incluído na ordem do dia de hoje. Portanto, está em votação apenas o regime de urgência especial do requerimento número 13/2014. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 11/2014. Em única discussão e votação, o requerimento número 11/2014 da mesa diretora. Objeto: solicitação de envio pelo Executivo dos empenhos, liquidações, pagamentos e notas fiscais relativos aos fornecimentos feitos por Mário Voi para o município de Pomerode, bem como informações sobre a modalidade de contratação, os motivos da dispensa de licitação. Está em discussão o requerimento 11/2014. Com a palavra, o vereador Klaus Kran. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita. Só explicando aqui um motivo que nos levou a fazer este requerimento. Como acompanho todos os empenhos, todo mês, o último que veio, até aproveitando a brecha aí, presidente, acho que o último que veio foi mês de novembro, então tem que ver o que diz a lei, para que os próximos, de dezembro e janeiro, também venham a esta casa os balancetes. E que nos chamou a atenção, também junto com os vereadores da mesa diretora, que o empenho que foi aqui 3144, que consta no balancete, que 36 dúzias de ovos a 1.178. E quando você vai no portal da transparência, este mesmo empenho, acho que consta na Secretaria de Educação e Empreendedora, sim. Então, nada mais justo do que levarmos este requerimento para que tiramos as nossas dúvidas referente ao valor elevado, 36 dúzias de ovos a R$1.178. Então, no balancete consta uma coisa e no portal da transparência outra. Então, é um dos motivos que a gente está encaminhando. Não sei se houve falha de alguém da prefeitura que está alimentando o sistema.
E também para justificar, não é nada, não temos nada contra o fornecedor, até o fornecedor deve vender ovos aí na cidade toda, não tem nada a ver com isso, é apenas talvez um erro formal que aconteceu, talvez dentro do pessoal que alimenta o portal e também faz o balancete dentro da contabilidade da prefeitura. Então nada mais justo do que a gente fazer este requerimento. Portanto, eu peço a aprovação de todos os vereadores para este requerimento seja encaminhado ao Executivo. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Com a palavra, o vereador Rafael Fitzgerald. Obrigado, presidente. Como o vereador Zoni já explicou muito bem, acredito que seja, queiro acreditar que seja só um erro de digitação que foi transposto, né, para o site da transparência, onde, até para explicar ali para a comunidade, tudo que é empenhado, tudo que é gasto, tudo que é feito licitação ou decreto de lei, tem de ser empenhado mês a mês no site da transparência. E vimos, o vereador Zoni até explicou que viu que há sim um erro da descrição em valores na parte que se diz no fiscal, que é de leitura, em relação ao portal da transparência. Então cabe, né, muito bem esse requerimento para que a prefeitura também preste para os próximos dias os devidos esclarecimentos se houve um erro de digitação ou não. Obrigado. Com a palavra, o vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas veredoras, vereadores, comunidade. Eu penso assim que se existe alguma dúvida, ela tem que ser sanada sim, mas eu penso assim que não haveria necessidade de ter sido feito um requerimento, apesar de meu voto ser favorável. Eu penso que uma simples conversa com o pessoal que faz a alimentação do site, da transparência, esse fato podia ter sido sanado. E depois o seguinte, nesse caso ali, trata-se de aquisição de produtos do empreendedor rural ou da agricultura familiar, e que a gente sabe que existe todo um processo licitatório. Até na próxima sessão, semana que vem, eu vou usar a tribuna nesse sentido, falar sobre o pregão, para todos nós e também a população ficar sabendo de como é que acontece um pregão, o processo licitatório e também o tratamento diferenciado para o agricultor familiar. Como é que ele pode fazer para participar. Mas então, meu voto é favorável ao requerimento sim, mas eu penso que podia ter sido sanado com um simples ofício de gabinete, uma simples visita ao setor responsável. É só lembrar ao vereador Nelson que essa presidência também está com uma cópia do empenho 3144/2013. Esse vereador fez cópia do portal de transparência, o valor é de R$ 1.206, e a quantidade é 36 dúzias de ovos vermelhos grandes para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e Ensino Fundamental. E este vereador fez a divisão, 36 dividido por 1.206, está R$33 e alguma coisa para uma dúzia de ovos. Tá, por isso que esses vereadores estão pedindo esclarecimentos. E outro assunto, vereador Nelson, que no final deste empenho, PENAI, dispensa de licitação, NR 6/2013. E este vereador, que tem até gente postando nos meios eletrônicos que está se escondendo, este vereador,
como presidente desta casa, está quase diariamente aqui nesta casa, trabalhando. E olhou os empenhos, o total dos empenhos que esse vereador somou, deu R$10.720. Então, nada mais justo que esta casa fica sabendo, não sei como eles procederam, se há lei que pode dispensar a licitação, se houve erro de digitação. Esse vereador também quer deixar bem claro que não tem nada contra o seu Mário Fouto vender ovos para a prefeitura. Esta Câmara está aqui para fiscalizar e tirar dúvidas. Portanto, só queria deixar bem claro, vereador Nelson, nada contra a pessoa que vende os ovos para a prefeitura. Simplesmente, esse vereador, juntamente com o vereador Klaus Kran, com o vereador Fitz, olhando os empenhos de 2013, apareceram, eu chamo de problema. Talvez seja um problema de digitação, mas, com certeza, o Executivo vai mandar a resposta para esta casa, explicando a situação. Ainda continua livre a palavra? Com a palavra, o vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e a visita que nos honra. O vereador Nelson falou que simplesmente um ofício de gabinete nós ia obter a resposta desses questionamentos em relação às informações ao portal. Acredito que com certeza não teríamos as respostas, até pelo fato que acabamos de obter agora pedido de prorrogação das informações em relação à saúde, através de um requerimento. Então, realmente, o requerimento nos assegura dessa forma para que a gente realmente possa ter a resposta dessas dúvidas desta casa em relação a este requerimento que nós estamos fazendo. Então, acredito que realmente, através do requerimento, é a forma desta casa estar segura e realmente obter essa resposta dentro do prazo legal que rege esta casa. Sou totalmente favorável, sim, a este requerimento e vejo que um simples ofício não ia atender, esses pedidos dos nobres vereadores desta casa. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Portanto, esta presidência vai colocar em votação o requerimento 11/2014. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Em seguida, convido o primeiro secretário dessa casa que faça a leitura do requerimento número 13/2014, de autoria de todos os vereadores desta casa. Requerimento número 13/2014. Objeto: redução parcial de dotação orçamentária da Câmara Municipal em razão de excedente, com proposta de destinação de subvenção adicional para a PAI. Está em discussão o requerimento 13/2014. Com a palavra, o vereador Klaus Kran. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita. Só referente ao requerimento assinados por todos nesta casa, também já foi um ofício encaminhado à Câmara o ano passado, onde era presidente, e realmente a gente não podia, por causa da compra do terreno do Senai e outras coisas, já tínhamos abrido mão de um valor significado, então, se acontecesse alguma coisa, nós não poderíamos ficar sem dinheiro aqui na Câmara. Então, semana passada, o presidente, Almir, nos procurou e pedia a ele para encaminhar novamente este requerimento, que ele pediu se dava para usar o requerimento do ano passado. Como justifiquei para ele fazer um novo requerimento e pedindo 100 mil reais. E o ônibus, acho que
custa aí 235 mil, se não me falha a memória. E dizer que este ônibus será comprado provavelmente à vista, então temos que abrir mão, e ainda pedimos se poderia ser parcelas, e não, este ônibus provavelmente vai ser comprado à vista, e acho que é para pessoas necessitadas e que realmente precisam deste meio para fazer o transporte dessas crianças especiais em nosso município. Portanto, como todos os vereadores já assinaram, então ainda coloco assim o meu voto favorável a este projeto e dizer que sempre estamos à disposição quanto a essas crianças tão necessitadas aqui da nossa cidade. Obrigado. A palavra ao vereador Marcos Dalma. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, a visita. Com certeza, hoje Pomerode tem uma das APAES mais enxutas do Estado e até do Brasil. Mas isso vem de um bom trabalho, já de muitos anos, através da diretoria, através de ajuda do município, Estado e até federal. Claro, com muito trabalho e dedicação para correr atrás dos custos e valores. Hoje, a PAI Tematupique, ela já tem mais de 10 anos, ela não poderia mais ser usada para transporte dos alunos. Ela já tem uma terceirizada que está auxiliando, e ela faz em torno de 8 mil quilômetros por mês, para o transporte dos alunos. Isso gratuito, o custo é totalmente absorvido pela PAI, então os alunos, os pais não pagam nada por isso. O ônibus adaptado hoje, ele custa 220 mil. 120 mil a PAI ainda tem disponível, que é através do bazar, que teve as obras, que foi feito todo o investimento, o ginásio, toda a estrutura que a maioria dos vereadores já conhece, como já falei, que é um exemplo até a nível nacional. Então, é merecedor sim, a gente abrir mão de 100 mil reais para a ajuda da aquisição desse ônibus, que, como falei, já 120 mil tem disponível, está em caixa para esse fim, e com mais 100 mil que vamos abrir mão aqui, com certeza vão conseguir adquirir esse ônibus, que é de extrema necessidade. Então, a PAI hoje tem em torno de 120 alunos, atendendo com toda a estrutura que tem, com toda a parte de audiofono, de fono, psicologia, dentista. Então, isso tudo os alunos têm gratuitamente. Então, nada mais justo da gente ajudar uma PAI que presta esse serviço até de solidariedade. Isso até em conforto com todos que se empenham como voluntários, que ajudam. Acho que é gratificante ter esse retorno para a nossa PAI. Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Com a palavra, a vereadora Karen Radin Seif. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Letícia, a visita que nos honra, com certeza temos que ajudar a nossa PAI sempre que a gente tem condições, visto que esse veículo, então, só para corrigir, o valor, então, chega a 245 mil reais, então, a Câmara de Vereadores está abrindo mão de 100 mil reais em favor da nossa querida PAI. Como o vereador Marcos falou, é uma das APAES mais enxutas e uma das mais também eficientes e organizadas também aqui da nossa cidade de Pomerode. Então, esse veículo visa o transporte dos nossos queridos alunos, e com isso a nossa Câmara, mais uma vez, demonstra sua preocupação, então, com a nossa educação especial, né, então, nós novamente estamos engajados, então, a solução, então, desse problema, então, que o senhor presidente Almir já nos trouxe no ano passado, e já estávamos, então, na expectativa de poder ajudar novamente essa entidade. Estou favorável a esse requerimento. Com a palavra, o vereador Rafael Fitzgerald. Obrigado, presidente. Só para complementar o discurso de todos, este novo veículo que será adquirido, ele também contará com um elevador para o cadeirante. E os outros itens que também compõem o veículo também são
a presença de ar-condicionado, espaço para cadeirantes, espaço para entrada e fixação de cadeiras de rodas com cadeirante, a poltrona hidráulica para o motorista, farol anti-neblina e cortinas. A capacidade de passageiros de exatamente 4 espaços para cadeirantes, mais 21 poltronas normais. E lendo parte da documentação entregue aqui à nossa casa, a aquisição desse veículo, como já falado aqui pelo vereador Marcos, o antigo veículo percorre cerca de 8 mil quilômetros mês. E esta van, ela tem de percorrer, às vezes, 3 roteiros para fazer a coleta, né, dos alunos no período matutino, e tem de, às vezes, percorrer 3 vezes para fazer a entrega às casas. E com a aquisição do micro-ônibus, ele terá condições de fazer apenas uma viagem de manhã e uma viagem à tarde, dando muito mais conforto a todos os alunos e também economia à própria PAI pelo fato de, em 6 viagens diárias, fazer apenas 2. Né? Obrigado. Ainda continua livre a palavra. Com a palavra, o vereador Klaus Kran. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, distinta visita, só gostaria de parabenizar ainda a diretora Maria Carla Barros Rau e a secretária Cleide Krenk Cupas e também ao Almir pela transparência dos dados que informaram aqui esta casa, que também só recebemos hoje, mas da maneira como eles estão explicando todo esse procedimento que vinha sendo feito com o carro antigo e explicando como é que vai ser o novo. Então, parabenizar também ao bom trabalho que eles vêm fazendo à frente da APAI. Ainda continua livre a palavra. Essa presidência, em nome da Câmara de Vereadores de Pomerode, queria agradecer a assinatura das vereadoras, de todos os vereadores, que pedir ao Executivo que mandasse, que faça o projeto de transferência de dotação para que possamos ajudar a nossa PAI. Coloco o requerimento 13/2014 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Verificando que todas as proposições constantes da ordem do dia foram deliberadas, dou a mesma por encerrada. E veio com o segundo secretário desta casa, se veio algum convite para os vereadores. Sim, presidente, no dia 29, no dia 29 de março, teremos a festa de rei à tarde, sem baile, no Clube Nacional. Mais uma vez, no dia 29 e 30, acontece a sexta Osterfest, organizada pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. No dia 5 de abril, teremos a festa de rei do tiro, do Clube Botafogo. Nos dias 4, 5 e 6, teremos mais uma vez o 11º encontro de carros antigos no Parque de Eventos Municipal. E no dia 5 e 6, novamente, a sexta Osterfest no nosso patrimônio cultural. Obrigado. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previstos para esta sessão, dou a mesma por encerrada. Agradecendo a participação dos ilustres vereadores, e desde já os convoco para a sessão da próxima semana, que será realizada no dia 1º de abril, terça-feira, às 19 horas, nesse mesmo recinto, para o qual convido toda a comunidade. E renovo também os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com sua presença, desejando um feliz e seguro retorno aos seus lares. Obrigado e boa noite.